O Enem tá muito esquerdista. Nesses últimos 2 fins de semana a gente teve a aplicação das provas do Enem e eu gostaria de falar algumas coisas aqui nesse vídeo aqui. A primeira é que o povo começou a falar que o Enem tá ficando muito esquerdista, sendo que na verdade o Enem sempre teve esse mesmo método. Por um exemplo, nós temos as frases que foram usadas ali nas capas, que são frases que geralmente são usadas. Sempre tem frases de algum autor brasileiro ou de algum ativista político ou alguma coisa assim ali nas capas do Enem. Então meio que não faz muito sentido reclamar desse ano como se fosse a primeira vez que isso está acontecendo, porque isso já acontece há muito tempo e sempre foi normal da prova. Inclusive é o padrão para quase todo vestibular e concurso público ter essas frasezinhas na capa da prova. Outra coisa foi o tema da redação e o povo tratou como se fosse um tema inventado ou um tema mentiroso, sendo que na real é bem realidade mesmo, isso realmente acontece. Se tu for ver qualquer um dos textos lá de apoio, nenhum deles é baseado em algo que não seja real. Então meio que não faz muito sentido reclamar disso como se fosse algo que foi inventado agora, do nada. Porque é algo que realmente é baseado na realidade e é um tema bastante importante e que deve ser mais debatido, porque se a gente não debater esse tipo de assunto, a sociedade ela não avança. E as redações do Enem elas sempre tiveram esse propósito de muito mais do que fazer pessoas escreverem sobre algo, é usar esse método para colocar aquilo em discussão, porque você pega vários jovens que estão fazendo ensino médio e todos eles vão ter que falar o ponto de vista deles sobre aquele assunto, então aquele assunto vai entrar em evidência, por isso que eles botam assuntos que geralmente são relevantes e que deveriam ser debatidos na sociedade, mas que é muito difícil você aprovar um projeto, ainda mais no governo ou no sistema de educação que a gente tem, que consiga levar esse tipo de assunto para todo mundo. Então eles usam da prova para levar esse tipo de assunto. Outra coisa foi sobre a questão da violência patrimonial, uma coisa assim, que realmente faz sentido colocar numa prova, porque é algo muito importante. Isso é um assunto extremamente relevante, extremamente importante e que deveria realmente ser debatido, ser colocado em pauta. Não é como se a gente não tivesse uma lei que literalmente fala sobre isso e essa questão fosse sobre uma parte dessa lei. Então eu meio que nem entendi o povo reclamando dessa questão específica, porque ela é parte de uma lei que já existe. Outra questão foi sobre o capitalismo e o agronegócio. Qualquer dia eu faço um vídeo ou uma live só explicando esse tipo de coisa, mas nada do que foi dito nessa questão é mentira. A galera não consegue invalidar a veracidade dessa questão, até porque ela não se baseou em mentiras. Toda a exploração descrita nela é real e realmente está acontecendo todos os dias há muitos e muitos anos. Tem muitas famílias que mandam no agronegócio atual que são herdeiros desde os tempos da colonização e são donos daquela terra desde esse tempo. E muitas famílias que trabalham lá, que trabalham para essas pessoas desde que elas eram escravas e que quando foram libertadas da escravidão continuaram trabalhando para essas pessoas. Então criticar esse sistema é extremamente válido. Eu sei que para algumas pessoas a impressão que passa é que o Enem ele ficou esquerdista do nada. Mas não, essas questões elas sempre foram debatidas dentro da prova. E tu tem que pensar uma coisa, se as críticas sociais estão todas inclinadas para um lado e se o outro lado só pode defender a sociedade que já existe, significa que existe realmente uma separação entre interesses de um lado para o outro, porque não há possibilidade de crítica real da sociedade, de busca de uma mudança e de uma melhoria dentro de um dos lados, e a gente sabe disso. Tanto que o lado que está reclamando é justamente esse lado, e eles estão reclamando das críticas que foram feitas à sociedade, porque eles acham que o mundo do jeito que tá, ele tá perfeito. E tu sabe que o mundo do jeito que ele tá, ele não está perfeito. Mas se tu fez o Enem, comenta aí o que tu achou da prova, se tu achou ela boa, se tu achou ela ruim, se tava muito difícil, se tava fácil pra ti, quanto tu acha que tu tirou, se tu acha que tu fez uma redação boa. E se tu discordar de mim, por favor, comente aí usando dados, usando fatos reais, não vem inventar coisa aleatória não, por favor. Que ponto que eu cheguei, tô defendendo o Enem, mas um dia vai ter um vídeo ou uma série de vídeos gigantescas só falando mal do Enem porque eu não gosto dessa prova. É isso, galera, esse assunto aqui é chato, eu prefiro falar de jogo. O próximo vídeo vai ser de alguma besteirinha.